Segundo Reis, capítulo 5. Comandante do exército do rei da Síria. Na época, eles estavam ganhando de todo mundo, Era um império na época, esse rei, o rei da Síria. Ben-Hadad é o nome desse rei. E o general dele ganhava todas as batalhas. Agora, quando tu vai ler, quem dava a vitória para o rei Naamã? Era o Senhor Jesus. Era o Deus Todo-Poderoso. Era o Deus de Israel. Inclusive contra Israel. Por quê? Porque Israel saía da palavra de Deus. Aí Deus passa da vitória para o outro. Deu vitória para os babilônios contra Israel. Deu vitória para os assírios. E a gente entende que nós podemos estar perdendo batalhas espirituais porque nós saímos da palavra de Deus, abandonamos a palavra de Deus. Vem logo para mim essa conclusão. Vem logo uma aplicação para mim. Então veja só, Naamã, comandante do exército, era grande homem diante do seu senhor, diante do rei, senhor com S minúsculo, e de muito conceito, porque por ele o Senhor com S maiúsculo, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, dera vitória para a Síria. Sim, deu muitas vitórias para a Síria. Então a Síria se tornou um grande império, como a Babilônia. Não existe império que Deus não... Deus é que botou para frente tudo. Deus é que bota para frente. Deus é que dá bênção, gente. Satanás não dá bênção para ninguém. Por que Satanás dá bênção para alguém? Era ele herói da guerra, porém leproso. Tu vais agora meditar qual é o teu porém. Eu já vou puxar essas coisas. Para mim, isso aqui é uma das coisas mais importantes na hora da aplicação. Porém, o cara era o máximo na época, o famoso, um senhor, um exército dele, famoso, dinheiro, poder. O que faltava mais para ele? Tinha tudo. Porém, ele tinha um porém, era leproso. Você pode ser que tenha tudo na vida, pode ser que não tenha tudo na vida, tem esse porém é que falta muita coisa. Então é isso que eu quero trazer para nós. Aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Qual é o teu porém? É o vestibular? Eu não vou puxar, depois é que eu vou puxar um pouco isso aí. Qual é o casamento? Problema no casamento? Falta de uma família que tenha discernimento espiritual? Tanto porém que a gente tem. E a vida vai correndo e a gente não procura solucionar os nossos porém. Eu tenho que avançar, a igreja tem que avançar. A igreja agora quer ser, tá certo, pastor Rafael? Igreja comunitária, tá certo. Eu sou um pastor agora comunitário, viu? Eu não sou mais só pastor da Maranata, não. Eu sou da comunidade. E todos os pastores daqui, vocês são líderes da comunidade. Muito bom, maravilhoso. Então, qual é o teu porém? Tem porém? Tem. Traga à tona, não corra. Não corra, não tenha medo, não. Em frente. E depois nós vamos orar aqui, só você e Deus. Tu vai deixar esse porém aqui com um cântico que o Jean vai nos dar aqui. Nós vamos cantar e vamos botar esse porém para escanteio, gente. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativa, saíram de Israel, foram lá em Israel, derrotaram Israel, porque saem da palavra, porque adoravam outros deuses. Que Israel, rapaz, não é possível. Mamon, seja o que for. Hein? É 2 Reis, capítulo 5. Você não tá, eu não falei o texto, gente. 2 Reis, capítulo 5. Eu falei, eu acho que o Jean cantou tão lindo hoje, que o ouvido ficou um pouco. Mas tá bom, não tem problema. Aqui é uma família, né? A igreja ela é a noiva, a igreja é o exército do Senhor, a igreja é a família de Deus. É tanta coisa, tanto adjetivo lindo. Então não tem problema aqui conosco, né? Então, Naamã foi lá, derrotou Israel e levou uma criança. Lá vem a criança, olha a criança. Criança, gente. Deixai vir a minhas criancinhas, delas é o reino de Deus. Muitas casas, muitos lares não usam as crianças. Sabe que tem anjo que ministra diretamente dela para o trono de Deus. Sabia que existe, isso é bíblico?
é uma ministração direta do trono para a criança. Essa criança tem orado por ti, na tua casa, no teu lar. Às vezes tu pensa, não, minha oração, vem cá, importantíssimo. Tu tem autoridade sobre a criança também, mas a oração dela tem um poder muito grande para a tua casa, para a tua família, e nós não estamos usando direito as coisas de Deus. Então veja só, essa criança, ela foi levada de Israel como escrava para a casa de Naamã, o general Naamã, essa criança. Então, essa criança cativa, uma menina, ela ficou ao serviço da mulher, como escrava da mulher de Naamã. Olha só, ela não se conformava, ela pregava o evangelho. Aí é que está, a criança prega muito o evangelho, meu irmão. A criança sabe pregar o evangelho. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor. Ela foi levada dos pais, ela podia estar lá toda chorando, querendo ir embora, não é? Revoltada, não é fácil, aquela criança, não é? Ela foi levada escrava, longe dos pais, da sua cidade, dos seus amiguinhos, não é? Então, essa criança, ela estava ministrando a sua senhora. Tomara, verso 3, o meu senhor, o general Naamã, estivesse diante do profeta lá de Samaria. Ela estava falando de Eliseu. Ele restauraria ele da lepra. Pregou o evangelho, meu irmão. A criança prega muito. A maneira de falar é diferente. Mas como eles pregam na unção do Espírito Santo. Agora, veja só. Olha como isso é lindo aqui. Veja só. Primeiro, a criança não estava revoltada. Ela estava pregando a palavra de Deus. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor. Naamã creu na pregação da criança. Olha que coisa linda, hein, gente? Logicamente que a esposa dele também creu. Ela deve ter falado, meu marido, a esposa é de uma importância. Daqui nem está escrito isso, eu tenho certeza. A esposa fica aqui, não é? Com coisas maravilhosas para a gente. Meu marido, tu vai viver a vida toda leproso? Lá na terra dela, não diz nem o nome dela, da criança. Tem um profeta lá que ele vai orar, tu vai ficar curado, meu filho. Lá é o Deus de Israel. E ele creu na pregação de uma criança. Que coisa linda, né? Então foi Naamã e disse a seu senhor. Aí ele foi lá para o rei. Naamã creu, foi falar com o rei dele. Olha só. Assim e assim falou a criança, que é da terra de Israel. Disse que eu vou ficar curado. E eu creio que eu vou ficar curado. Respondendo o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Eu me dou muito com ele, nós vencemos ele na batalha, mas eu continuo me dando bem com eles. Ele partiu, foi embora, meu irmão. Olha aí, 2 dias de viagem, de camelo, de cavalo, de carruagem, levando um séquito, porque ele levou muito ouro, ele levou muita prata. Então, a comitiva era grande. Atravessar o deserto, atravessar a distância do Nordeste, lá na ponta, no norte, no mapa está bem em cima, Síria, do lado direito, no Nordeste. A distância para Samaria dava 1 dia e meio de viagem, não sei bem assim. Não procurei saber, mas dá 1 dia e meio mais ou menos de viagem. Então, ele foi, vai e anda. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, são 400 quilos de prata. É muito dinheiro, viu? Levou mais 6.000 ciclos de ouro, são 70 quilos de ouro. E naquela época isso custava uma fortuna também. 10 vestes festivais. Linho que vinha do Oriente, panos preciosos, caríssimos, ele levou como presente. Ele foi com presente. E que presente valioso. Muito bem.
levou também ao rei de Israel a carta. Só que ele foi para o lugar errado. A criança pregou certo. Lá tem um profeta que, se ele for lá, e veja só como o homem é, né? Ele foi para o palácio. Ele foi para o palácio, foi para o lugar que não era o lugar da bênção. Acontece muito isso na vida da gente. A gente não vai para a bênção. A gente tem uma disposição errada, uma trajetória errada, uma conduta errada naquilo que a gente pensa. Muito cuidado com isso. É bom prestar atenção para as pregações, para a palavra de Deus. Então lá vai ele. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei. Naamã, o rei disse para mandar uma carta para dizer para o rei de Israel. Filho de quem, gente? Acabe e Jezabel. Não vou nem falar nesse casal, né? Chamado Jorão. Era o nome dessa peça, que também era um idólatra de primeira. Igual os pais. Certo? Então, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu cures de lepra. O rei achava que quem ia curar era o rei de Israel. E ele foi, não é? Naamã já esqueceu que a menina não disse isso para ele. Muito bem. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes, quer dizer, rasgar as vestes na Bíblia, ficou com medo, ficou aterrorizado, ficou receoso. Esse cara vem dizer para que eu vou curar ele de lepra, ele está querendo me pegar para me atacar de novo. Deus me livre. Essa foi o significado do rasgar as vestes, da expressão que ele vai dizer. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de lepra? Filho de Jezabel, né? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo de novo. Ele entendeu tudo errado. E, na verdade, foram para o lugar da bênção errado. Ouvindo, porém, aí Eliseu, homem de Deus, né? Ou por revelação, ou ouviu o comentário na cidade. Eliseu era muito famoso. Estava a 16 quilômetros de Samaria. Não estava muito longe, estava a uma distância de cavalo, de 1 hora de cavalo. Então, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Rasgar as vestes significava, o cara ficou, por exemplo, Jesus, quando confirmou que ele era filho de Deus mesmo, o Messias, né, Caifás rasgou suas vestes, ficou indignado, irado. Então, quando ele soube, né, que o rei rasgou suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Os profetas no Velho Testamento eram um homem, Moisés, Elias, Eliseu. Não é como nós, os profetas agora somos nós aqui, é diferente. Jesus cumpriu tudo e ele não tem mais esses profetas do Velho Testamento. Ali foi uma época que em Jesus, todos simbolizavam Cristo. Eliseu, por exemplo, os milagres de Cristo. Todos têm alguma coisa de Jesus Cristo, não é? Todos eles têm. Então, hoje não tem mais esses homens que eram porta-voz de Deus para as pessoas. Hoje o porta-voz de Deus para nós é a palavra de Deus. É nós pregarmos o que eu estou fazendo, fazer o que vocês fazem, pregar a santa palavra de Deus. Então, gente, veja só, tem profeta em Israel, tem quem Deus fala, e aí eu falo, sou eu essa pessoa. Mandou dizer para o rei: veio, pois, Naamã com seus cavalos. Aí o rei disse: olha, o homem é o profeta, ele está em tal lugar, vai lá, ele tem uma escola de profetas, ele está naquela, chegou lá, vão logo dizer onde ele está hospedado, onde está a casa dele, e tu vai para ele, lá ele vai resolver teu problema. Então Naamã com seus cavalos e seus carros parou à porta da casa de Eliseu. Parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Eliseu nem foi receber. Esse homem que já foi para o lugar errado, já foi para o rei,
tratar rei com rei. Não foi isso, não foi essa a proposta da pregação da criança. Não é? Ele deve ter ido, dizendo, bom, ele vai me receber, eu sou um dos homens mais importantes do mundo atual, sou o general da Síria, famoso também, e ele vai fazer uma recepção para mim espetacular. Olha a vaidade, olha o orgulho, gente, olha o orgulho. Um grande teólogo disse que 98% de nós que estamos aqui temos esse pecado gravíssimo que impede muito resposta de Deus às orações. Vamos chegar lá. Então, nós temos esse pecado. Você altamente bem recebido, você condecorado, vai ter um culto magistral, um culto espetacular. Ele vai colocar a mão na minha ferida e vão orar, vão clamar, não sei quantos dias de clamor. Ele deve ter vindo com essa intenção, não é? Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, vai. Aí Eliseu disse, não. Mandou Geazi, que era o assistente dele, não o recebeu. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, ficarás limpo. Sabe que tem muita gente que tem que ser humilhada. Muita gente precisa ser humilhado para ser exaltado. Está na Bíblia isso aí. Está na Bíblia. Olha, tem um versículo que eu vou citar para vocês esse versículo, que está lá na Epístola de Tiago. Eu pego ele bem aqui, é capítulo 4, e é muito mal compreendido esse versículo. Muita gente não entende bem esse versículo. Tiago 4, 6, 7 e 8. É muito, e se ele for compreendido, gente, isso é muito importante para nossas vidas. Ele é muito mal, a gente fala assim por alto nele, parece que a gente cumpre ele integralmente. A gente sabe, Deus resiste, provérbio é cheio desse versículo aqui. Deus resiste aos soberbos. Meu irmão, tu é crente, salvo, homem abençoado, um homem de caráter, uma pessoa boa, maravilhosa, todo mundo gosta na igreja, um líder da igreja, pregador do evangelho, mas é soberbo. É soberbo. É cheio de preconceitos. É arrogante. A mulher de você é que sabe bem. Ou o marido teu é que sabe bem. Ou os filhos. Quem sabe melhor. É arrogante. É prepotente. Sabe? O arrogante, ele acha que ele não precisa de nada mais, ele sabe de tudo. Isso é muito comum nas casas, nos lares, na família, na empresa, na política. Não é? É cheio de gente preconceituosa, soberba, acha que vai sempre ensinar as pessoas. O cara acha que ele é o professor de todo mundo, não recebe de nada, e só quer ensinar, só quer mostrar, só quer demonstrar. Então isso aí é um negócio importantíssimo. Deus resiste ao soberbo e ele abençoa, ele responde às orações, ele dá graça aos humildes. Então, isso é importante para nós. A gente avaliarmos esses pecados tremendos, graves, que fazem parte da nossa personalidade e que o mundo não reconhece, nem você às vezes reconhece. Nem o pastor às vezes reconhece. Mas ele é arrogante, prepotente, sabe mais do que todo mundo. Eu canto melhor, eu ensino melhor, eu tenho um aprendizado superior. Tem gente que é cheia dessas coisas, gente, aí, impressionante. Isso não agrada a Deus. Isso é tremendo. Isso é uma coisa assim, muito comum, 98%. Um grande teólogo diz que isso faz parte da nossa personalidade. Destrói um casamento, meu irmão. Não tem casamento que resista a um cara que tem tudo de bom por um lado, mas por outro lado ele tem esse problema do orgulho. Então Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. Agora veja só, como a gente consegue isso aí? Isso é importante. É importante saber. Isso aqui muita gente passa sem entender bem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Receba o governo de Deus para a tua vida. Jesus falou, começou a pregação do evangelho do reino. Eu vou reinar em tua vida.
Não é tu que vai reinar, não. A gente, lá vai o cara, reinando. Onde ele vai, ele está reinando. Impressionante isso aí. Sujeitai-vos ao governo, isso é tão grave, que foi o fracasso de Cão. Ele não ficou sujeito ao governo de Noé. Resultado, foi amaldiçoado 3 vezes. Ali foi em submissão ao governo do pai. Então isso é muito sério. Sujeitai-vos ao governo de Deus. Filhos que não se sujeitam ao pai. Tu não tem que jogar teu pai, não, rapaz. É teu pai. É teu pai. Sujeitai-vos ao vosso pai. E isso é maldição para a tua vida, jovem. O pai fala, não adianta falar. Isso é grave. Isso é orgulho. Criança tem muito orgulho também. Não é só adulto, não. Jovens têm demais. Sujeitai-vos. O que acontece quando eu me sujeito a Deus? O diabo foge de mim. É o que está escrito aqui. O que acontece quando eu não me submeto ao governo de Deus? O diabo resiste à minha vida em tudo que eu faço. Tudo que eu faço tem a oposição do diabo. Não é fácil. Essa vida não é fácil. Pastor, eu sou crente. Eu venho na célula. Eu sou líder de célula. Mas é difícil a vida para mim. A minha vida é difícil. Tem coisa aí para tu analisar. Tem coisa séria. O diabo, ele te segura. Ele não deixa tu crescer. Teu ministério não prospera. Tua célula não multiplica. Tu não gera vida. Tem um outro versículo lá, no Evangelho de Tiago, capítulo 3, se eu não estou enganado, que o gerar, o frutificar, tem tudo a ver com uma vida de paz e de bondade. Eu acho que é versículo 18. Bondade. Quando eu estava lendo ontem esse versículo, eu me lembrei do discipulador de Barnabé. A Bíblia faz questão de dizer como esse homem, gente, o homem que pegou Paulo foi Barnabé. A gente fala muito de São Paulo, mas quem pegou aquele homem desacreditado pelo passado dele, pegou ele e botou lá em cima, Barnabé, discipulador de Paulo. O que caracterizava Barnabé? Bondade. A gente pensa muito em tantas coisas, né? Mas Jesus vai buscar bondade. Então, a bondade é um elemento de grande importância. Então, veja só, sujeitai-vos ao governo de Deus, que o diabo fugirá de vós. Não é só mandando embora. Não. Sujeitai-vos ao governo de Deus, a mordomia de Deus. Sujeitai-vos. Obedeça, meu irmão, obedeça. Se a gente está falando aqui, é para o teu bem, né? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Quer dizer, te submete a Deus, e Ele vai te chegar para perto de ti. E o diabo vai embora. Então, esse versículo é de grande importância para crescimento, para bênção, para família. Quantas famílias estão aí abandonadas? É crente, pastor, e o filho está aí por causa desses elementos aqui. Eu tenho visto, gente. Eu tenho visto muito isso aqui, muito mesmo. Então, é muito importante a gente entender bem isso aí. Então, gente, onde é que eu parei? Qual foi o versículo que eu parei? Muito bem. Aqui eu acho que é no verso, agora o 11, Naamã ficou indignado. O quê? Eu vim lá da minha terra, e eu vou agora entrar nesse rio, dar 7 mergulhos. Cadê o homem? Nem me recebeu, nem me condecorou. Eu vou agora entrar nesse rio. Vou nada, vou embora. Na minha terra tem rios lindos. Eu posso muito bem dar 7 mergulhos lá no rio Fafa, no rio Abana, que são os rios mais lindos do Oriente Médio. Não vou entrar nesse rio sujo, imundo. Irmão, rio sujo, imundo, mas Deus mandou tu entrar nesse. Realmente, eu não gostei da aparência do Rio Jordão. Eu estive lá presente, a água suja, não gostei. Mas a aparência, Deus não é de aparência. Mas ali Jesus foi batizado. Ali, Josué atravessou aquele rio com a arca e o rio se abriu, igual o Mar Vermelho. Ali Eliseu e Elias cortaram o rio e ele também se abriu. Ali tem história. A banda não tem história com Deus. Então,
Deus mandou que ele entrasse naquele rio sujo, feio, e desse 7 mergulhos. Essa foi a ordem de Deus. Então Naamã ficou indignado e se foi, dizendo, pensava que ele sairia para vir comigo, para ter comigo, e se ficaria de pé para me receber, invocaria o nome do Deus dele. Olha só, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria a minha vida, restauraria a minha lepra, eu ficaria curado, era para isso que eu vim. Falou lá para o soldado, vou embora. Olha só, que um homem que creu, que teve fé, se tornou um homem que creu em Deus, no Deus de Israel. A fé é importante, não há fé sem ouvir a palavra. Ele ouviu a palavra da criança, ele creu na criança. Mas, meu irmão, o orgulho, a irreverência, a teimosia, a arrogância, ela é maligna, ela faz parte do nosso ser caído, que está em nós. Às vezes você é soberbo espiritual com alguém na tua família que não é crente. Eu tenho visto demais isso aí. E Deus não te dá a graça de tu ganhar ninguém da tua família por causa da soberba. A soberba espiritual do crente sobre o descrente. Isso eu vejo demais nas casas, nas famílias. Vejo demais. Isso é muito, muito importante a gente prestar atenção para essas coisas todas. Não são, porventura, os rios da Síria, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Realmente, na concupiscência dos olhos, sim. Na visão do ser humano, sim. A beleza, sim. Mas não tem história, não tinha história. Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo. E voltou-se e foi com indignação embora. Eu pergunto para vocês uma coisa. Jesus pegou a saliva dele, cuspiu, passou lodo, terra, fez um lodo e passou nos olhos de um cego. Quem curou o cego? Aí depois ele disse o que para o cego? Vai te lavar no tanque de Siloé. Vamos supor que um de vocês passasse pelo cara, visse aquela cena, poxa, deixa eu ajudar, pegasse uma água mineral e passasse nos olhos daquele cara, ele ficaria curado? Não, não ficava curado. Vamos supor que chovesse, choveu, limpou com a água da chuva, ele ficaria curado? Ficaria não. Ele foi mandado para Siloé, lá tem um tanque, e lá é um tanque de águas vivas. Lá em época de guerra, podiam cercar Israel, aquela água vinha por subterrâneo. Água viva, água viva. Quando ele chegou lá no tanque de Siloé, ele lavou, e aí ele ficou curado. Por que ele ficou curado? Porque ele obedeceu. Porque ele obedeceu. Então, vocês estão vendo aí a importância, gente, da palavra de Deus. Ela não é como a gente pensa, como a gente quer, não, né? É como Deus quer. O lugar da bênção, a maneira como o processo, como as coisas acontecem, elas vêm dentro do projeto de Deus. Eu estava ainda agora escutando aqui, o irmão ainda não abriu a madre, né? Na Patrícia, que ainda não abriu a madre. Calma, minha filha, é com Deus, viu? Isso é a especialização, ele é especialista nisso, viu? Às vezes demora, olha, os grandes homens da Bíblia demorou a abrir a madre. Quando veio, lá vem um Samuel, lá vem um João Batista, hein? O negócio é com Deus. Coloque na mão de Deus. Eu sempre digo para minha esposa, minha filha, nós nos preocupávamos tanto em ter filho quando nós casamos. E o primeiro nosso morreu, gente, foi no começo da gravidez, ela perdeu. Eu sei que eu fiquei tão chateado, tão desolado. E hoje eu me lembro assim, eu digo assim, rapaz, que era o homem que ia nascer, era o filho homem, eu só tive mulher, né? Eu digo, olha, o filho homem ia nascer. Aquele era homem, mas não nasceu. O projeto de Deus não nasceu. Aí veio o segundo, né? Aí naquela época não tinha ultrassom, para saber se era homem ou mulher. A gente ficava esperando do lado de fora da sala da cirurgia,
E se acendesse a luzinha cor de rosa, era mulher. Se acendesse a luz azul, era homem. Não tinha maldade. Essa época não tinha maldade. Só acendia a luz cor de rosa, meu irmão. Rapaz. Depois de Rossana, eu disse, agora vem um Rafael. Era Rafael, eu queria botar um filho homem, chamar, aí Deus me deu Rafael, ó. Eu queria um filho homem, primeiro vai nascer Rafael, aí nasceu Rafaela. Aí nasceu mulher, eu digo, Rafaela. Aí eu digo, agora vem Rafael, aí vem Raíssa. Digo, agora vem Rafael, vem Rossana. Eu digo, para. Se não vem outro Ivan, outro Ena, não dá, meu irmão. Não dá. 4, né? Tá bom, 3, tá bom. Agora, aí tem uns netos, Deus vai dando, Deus vai abençoando. Então, a gente coloca os nossos projetos diante de Deus. Aliás, ontem eu estava falando com um jovem, um rapaz brilhante daqui da igreja, viu? Não vou dizer o nome dele. A gente não deve falar o nome. E ele estava mostrando os projetos dele. Eu digo, isso são projetos teus. Ele, pastor, não diga isso, são teus. Coloca diante de Deus. E na epístola de Tiago também, ele diz que você tem que colocar todos os teus projetos diante de Deus, para ver se ele aprova. A gente faz muita coisa, meu irmão, sem Deus permitir. Não era plano de Deus, não era projeto de Deus, não era para isso, não era para aquilo. O tempo determinado, tudo isso nós temos que colocar na mão de Deus. Vamos devagar. Então, esse jovem diz, não vou casar no mês tal. Tu não sabe, rapaz, quem te disse que tu vai casar no mês tal? Deus já mandou tu casar no mês tal? Então procura saber, procura orar, coloca na mão de Deus para ver o que Deus vai te responder. Então é muito importante isso aí, a gente colocar nossos projetos todos com a Deus abençoar. A gente tem a mania de a gente querer, eu tenho um projeto, aí eu coloco para Deus, é como a gente faz, mas nem sempre é assim, gente. E os projetos de Deus para a nossa igreja? A gente faz um projeto, pede para Deus abençoar, não é? Mas não é assim que Deus, não é isso que Deus ia dar. Não é? Esse da comunidade Rafael, isso aí eu tenho certeza. Isso já foi no nosso coração há muito tempo, a gente já conversou sobre isso há muitos anos. É projeto de Deus, uma igreja comunitária. Isso aí a Bíblia mostra que é realmente. Então nós precisamos de nos lembrar mais de Deus. Muito bem, aí os oficiais dele disseram, não, mestre, espera aí. Chamavam ele de pai, olha como ele era querido. Pai, não pai. Tu vieste não sei de onde conosco. Andou, atravessou o deserto. Tu chega aqui, se ele te pedisse, o profeta, que é famosíssimo, estavam lá, enquanto o rei estava conversando com Naamã, eles estavam lá de fora escutando quem é esse Eliseu. Eles sabiam, disseram, Eliseu é um profeta espetacular. Se ele te pedisse coisa difícil, tu ia fazer. Fosse 7 cultos diários, tu ia participar dos 7 cultos. Se fosse para tu subir uma escada de 20 lances de escada de joelho, 10 vezes por dia tu ia fazer. Aí deram vários exemplos. Agora ele te pede uma coisa mais simples possível. Olha como nós somos complicados, gente. Realmente. Ele mesmo saiu dizendo, se ele me pedisse, se um negócio é complicado, todo mundo... Quando o negócio é muito simples, a gente não crê. Então foi mais ou menos o caso de Naamã. Então os oficiais, se ele te houvesse pedido alguma coisa difícil, não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e fica limpo. Tu quer complicar? Nós somos complicados, gente. Diga para teu irmão, tu é muito complicado, cara. Diga aí. Barros, tu é muito complicado, Barros. Júlia, tu é complicada demais, Júlia. Eita, Jean, tu é complicado. Tu vieste dizer aqui para mim, complicou minha pregação, Jean. Complicado, né, Priscila? Teu marido é complicadíssimo. Nós somos complicados. Tudo é uma complicação. Tudo é uma dificuldade. Tudo não dá, pastor. Tudo é complicação, gente. Não pode ser assim. Então, veja só. Ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Se ele dissesse assim, sabe que quando eu fui lá no Jordão, quando eu estive em Jerusalém, olha, não é porque eu não fui. Eu não entrei no Rio Jordão, não é porque a água era suja, porque eu não acredito, eu não vejo. Todo mundo da minha comitiva, até a minha esposa, deu 7 mergulhos lá. Eu acho que eles queriam um milagre, né? Isso foi para Naamã. Cristina, não foi para ti, minha filha. O que Deus quer te dar, a metodologia é outra. O lugar é outro, Rossana, não é tu dar 7 mergulhos. Para Naamã foi 7 mergulhos. Para alguns estudiosos dizem que, lógico, o Eliseu simboliza Deus, a voz de Deus.
O Rio Jordão simboliza Cristo, limpa, purifica. E Naamã significa um de nós, né? Que vai receber a bênção. Tem essa comparação muito... Mas todo mundo entrou no Rio Jordão uns para serem batizados. Qual é a diferença da piscina lá de casa, da casa de Rafael? Qual é a diferença para o Rio Jordão? Hoje em dia, nenhuma mais, meu irmão. Não tem mais essa diferença. Não tem mais. Então, se ele tivesse dado 6 mergulhos, ele seria curado? Não seria curado. Ele foi curado. Se Josué tivesse dado 6 voltas em Jericó, ele seria curado. Os muros cairiam? Quem responde? Deus mandou ele dar 7, não é? 7 voltas? Ele deu 7 voltas. Na 7ª, caíram os muros de Jericó. No 6º mergulho, eu acho que Naamã olhou, teimoso como ele era, ainda essa lepra, dá o 7º, teimoso Naamã, mergulha, rapaz, e ele deu o 7º mergulho e ficou curado. Veja só, vamos continuar. Então, é importante, meu irmão, tu saber onde é o lugar da tua bênção, qual é a tua bênção, como tu vai ganhar essa bênção. O princípio fundamental é obedecer o que Deus vai mandar tu fazer. Às vezes é pedir perdão para fulano. Às vezes é perdoar cicrano. Às vezes é participar da célula, porque ali está o corpo de Cristo. O cara não vem. É vir dia de domingo para a igreja, porque aqui está a congregação em peso. O corpo de Cristo, ele não vem para o culto e quer ser abençoado. Você acredita? Ele é um homem de Deus? Sim. Não estou tirando salvação. Eu estou dizendo o que Deus vai pedir de ti. Qual é o teu porém? Não lê a palavra de Deus, não ora, não tem um quarto de escuta. Qual é o teu porém que Deus não vai te abençoar nas tuas necessidades diárias? Que nós precisamos, gente. Cadê? Continuemos. Então, gente, agora é diferente. Agora o homem está curado, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora ele está curado, agora ele se apresenta diante de Deus e reconhece que só Deus é Deus e só há um Deus, o Deus de Israel. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei presentes, dádivas que você quer me dar. Aqui faz uma diferença, meu irmão. Ele não aceitou, porque ele não quis transferir de Deus para ele as honrarias da cura do general. Ele não aceitou presente. Isso aqui é uma coisa importante. Isso é muito importante. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar terra de Israel, porque eu vou fazer um altar para Deus. Eu não quero botar no solo da Síria, eu quero botar a terra de Israel e fazer um altar na terra de Israel, da terra de Israel, porque eu reconheço que ele é um Deus de Israel, ele é um Deus do céu e é um Deus da terra. E ele levou terra, 2 mulas, para poder fazer um altar a Deus, para poder honrar ao Deus de Israel. E aí ele vai dizer uma coisa para terminar aqui, para Jean vir logo aqui para a gente cantar uma música, Naamã. Essa música é linda, né? Ele disse o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon era o Deus deles, o meu rei vai lá adorar, e ele entra comigo e eu ajudo ele a se reclinar. Eu peço ao Deus de Israel que não se decepcione comigo, para que eu possa me dobrar, não mais ao Rimon, me dobrar para ajudar o meu rei a adorar o Deus dele, que não haja pecado em minha vida por causa disso. Ele fez esse pedido. Um grande teólogo me ensinou o seguinte, que eu também fiquei sem entender bem isso aqui. Ele não era mais para ir. Isso é nosso raciocínio. Mas veja que Eliseu disse: vai em paz, pode ir.
concedeu esse pedido para ele. Ele era agora o quê? Um neófito. Ele estava fazendo um pedido de gente recém-convertida, fazendo um pedido para que não levasse em conta ele ter ainda que entrar em templo dos deuses da Síria. Então, que Deus nos dê essa palavra, que você possa concluir a importância, gente. Como conclusão, eu quero te pedir qual é o teu porém, que tu venha aqui na frente, trazer esse porém aqui para nós orarmos por você, para nós cantarmos essa música, saber que Deus tem um método dele para cada pessoa. Você precisa trazer essa arrogância, essa soberba, porque lepra significa pecado. E tem tudo a ver com arrogância, com orgulho, com vaidade, com preconceito, que tu venha trazer. Não tenha medo, não venha trazer. Deixa Deus, entrega para Deus essa natureza caída que transforma a gente em seres superiores. Traga para Deus e venha trazer para Deus também, porque Jesus se esvaziou e se humilhou de toda maneira, foi servo de total, foi um servo obediente até a morte e morte de cruz. Que você venha aqui na frente, que você comecemos a cantar, Jean, por favor, que nós comecemos a tratar dessas dívidas com Deus, para nós sermos mais e mais gratificados por esse Deus, que Ele é um Deus da recompensa. Senhor.